Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Antes de mais nada, se não forem inscritos, não forem inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, deixem seus belíssimos comentários e, acima de tudo, deem o like, que o like, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a alçar voos cada vez mais altos. No vídeo de hoje, então, eu vou continuar falando a respeito do mangá A Lâmina do Imortal. Lembrando a todos que estamos seguindo a cronologia de lançamento da Conrad Editora. Se vocês aí de casa ainda não viram o primeiro e o segundo vídeo, eu estou deixando 2 cards aí para que vocês possam acessá-los. Então, não se esqueçam de assistirem esses vídeos aí primeiro e depois voltem aqui e terminem de assistir este. Lembrando que vai ter spoiler, vou falar de toda a edição número 3 do mangá, então estejam avisados. Quem ainda não conhece a história, procure ler o mangá primeiramente ou assistam o anime da Prime Video para se inteirarem mais aí dos fatos e não tomarem spoilers se por um acaso os spoilers são algo que causa pânico em vocês, causa um certo terror, então façam isso, tá? Estejam avisados. Como já é de costume, eu vou mesclar algumas cenas do anime da Prime Video com algumas partes do mangá. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre o outro anime que foi feito no final dos anos 2000, que é um anime bastante peculiar, ganhou somente uma temporada, e é um anime que toma um outro rumo, que toma uma outra iniciativa com relação à adaptação do mangá do Hiroaki Samura. Então é bem interessante, eu quero ainda preparar um vídeo bem bacana, e depois que eu terminar toda a saga de A Lâmina do Imortal, sem dúvida nenhuma eu vou falar do filme também, que é um filme bem legal, dirigido aí pelo Takashi Miike. Mas vamos à trama. A gente acompanha então os nossos protagonistas, Manji e Arrin, em mais um dia de jornada. Eles param para descansar num bar, onde Arrin vai até o banheiro, enquanto o Manji fica esperando por ela. Ele é abordado por um monge bastante misterioso, com um visual bem interessante, e este monge oferece ao nosso protagonista uma aliança para destruir o clã Itohyo. O Manji é atacado por esse cara e, quando ele revida, ele descobre que o cara também possui os vermes de sangue, porque o sujeito, simplesmente, depois de ter sido alvejado, se levanta e continua como se nada tivesse acontecido. Esse cara revela para nossa dupla de protagonistas que ele também conheceu a monja de 800 anos. Ele diz que ele tem já 2 séculos de vida e que ele viu muita coisa. Ele viu guerras e conflitos no Japão, épocas sangrentas no Japão. Ele perdeu a família dele e agora, por último, ele está servindo ao clã Itohyo e ele comenta, inclusive, das motivações do clã Itohyo. E é legal a gente ver que no mangá, por vezes é comentado a respeito das motivações do clã Itohyo, das motivações do Anotsu, que é o líder. Então, em nenhum momento, eles são construídos simplesmente como vilões baratos, como vilões simplesmente loucos, desvairados, que querem simplesmente causar o mal sem motivo nenhum. No primeiro volume, inclusive, é comentado do início da rixa do clã Itohyo com o clã do pai da Rin. E o vilão, por sua vez, ele tem motivações e que aquilo pra ele é o certo a se fazer. E isso é muito legal nós vermos essa construção de personagem, né, de construção de personagens. E esse monge aqui, esse sujeito de 200 anos, a arte desse personagem é algo muito interessante, porque vemos o tempo todo no olhar dele, dá pra ver o tempo todo no olhar dele que ele é uma pessoa triste. E é legal como essa obra, ela explora essas nuances da imortalidade. Como a imortalidade não é vista somente como uma coisa boa, como uma coisa positiva, mas também como algo que extenua a pessoa, algo que deixa o imortal bastante cansado de viver. Esse sujeito aqui é uma pessoa que viu a família morrer, que viu muita gente morrer e que os séculos foram passando e ele não morreu. Dá pra perceber na cara dele, e isso é um mérito da arte, como ele tá desanimado com tudo. A maneira que ele se lança na luta contra o Manji, a maneira que ele lança os seus ataques são investidas bastante descuidadas. Como eu falei nos outros vídeos, percebe-se como um imortal deixa de ter um cuidado na hora da batalha, porque não devemos nos esquecer que uma batalha, uma luta, é 50% ataque, 50% defesa. E uma pessoa que não corre risco de vida, não corre risco de se machucar, com certeza não tem essa preocupação em se defender. Então isso com certeza vai modificar o estilo de luta dessa pessoa. Lá no primeiro capítulo, o Manji comenta a respeito disso. Ele comenta que as suas habilidades de luta estavam sofrendo modificações naturais pelo fato dele não morrer. O personagem oferece essa aliança ao Manji. Não sabemos se é uma aliança legítima ou somente uma forma de atrair o Manji. O que esse sujeito acaba fazendo é causar um ferimento mortal no nosso protagonista. E vocês perguntam, mas como assim um ferimento mortal? O Manji não era ser imorrível, digamos assim, né? Ponto interessante dessa história é justamente esse. O sujeito, ele possui um veneno especial na sua espada. É uma espada com um design bem interessante, com uma série de pelos na parte de trás. Uma espécie de pele de animal foi acoplada ali na parte de trás da lâmina, justamente para ele poder embeber aquela parte da espada com veneno. E esse veneno causa a anulação dos vermes de sangue, o que faz com que o fator de cura do Manji retroceda. Então todas as feridas que ele vem aí acumulando e que foram curadas no decorrer dos anos, acabam se abrindo, inclusive a perna dele, e nós vimos ser decepada lá pelo Kuroi Sabato, acaba
caindo fora de novo. E é uma cena bem grotesca, uma cena com um body horror bem interessante e causa uma urgência. Mesmo que o Manji não queira mais a imortalidade, essa imortalidade ainda é necessária no momento atual da história. Durante a noite ele passa por momentos de dor muito grande e a Rin acaba tendo que correr para tentar salvar ele. Ela dá uma espécie de um antídoto, uma receita da família dela para cura de envenenamentos. Não parece surtir muito efeito e ela tenta ir buscar um médico. No meio do caminho ela encontra a monja de 800 anos, o que parece a princípio uma conveniência de roteiro ali. A monja simplesmente aparece do nada, né? Na realidade, essa mulher é uma farsante. Ela é uma mulher que teve o neto sequestrado pelo monge imortal. Serviu apenas como isca para Rin ser sequestrada, para Rin ser levada aí pelo vilão da trama. Se outros personagens que a gente viu até então servem como inimigos à altura pro Manji, esse aqui não é diferente. A cada número, o mangá vem trazendo personagens, né, estão à altura do protagonista e que não ficam para trás em termos de habilidades. Esse aqui mais ainda, porque ele também tem os mesmos poderes do protagonista e não só isso, ele é uma pessoa muito mais velha, uma pessoa que já tá há 2 séculos andando por aí, treinando, vendo muita coisa e, com certeza, adquirindo muito mais sabedoria e conhecimento que a nossa dupla de protagonistas. O vilão faz uma espécie de trato bastante sinistro com a Rin e, novamente, nós vemos como a personagem é explorada, como a inocência da personagem vai sendo destruída aos poucos, como ela vai se deparando com um mundo bastante sombrio e violento. Uma pessoa que vai buscar a vingança, muitas vezes, se depara com esse mundo. E é uma personagem que não estava pronta para isso. Ela fazia parte de um clã de samurais, mas ela desconhecia muita coisa, sem dúvida nenhuma. Ela era poupada de muita coisa. E agora, nesse caminho de vingança dela, ela está tendo que se deparar com essas situações que, por vezes, lhe tiram a inocência. Tá também com personagens bastante sádicos e bastante pervertidos. O sujeito propõe a ela que ela tome de seu sangue para ela se tornar imortal. Quando ela estava a ponto de aceitar a proposta do cara, o Manji aparece, o Manji retorna, ele tá mais ou menos de pé e dá a entender que o antídoto da família da Rin acabou funcionando, até porque o vilão aqui não tinha inserido uma quantidade significativa de veneno no golpe que ele havia desferido contra o Manji. O nosso herói aparece, liberta a Rin, e essa história que o sangue poderia tornar ela imortal era uma grande mentira. Os vermes do sangue não funcionam dessa forma, ele não teria perdido a família dele no passado. A Rin corre para salvar o neto da mulher que havia servido de isca para atraí-la até ali. A mulher acabou morrendo e a criança estava na beirada de um rio, pronta para ser engolida pelas águas. O Manji e o sujeito caem à porrada, um combate bastante violento, umas cenas de combate bastante cruas, e a edição 3 da Conrad termina aí. O anime continua, mas na edição número 3 não vemos o final deste embate. Vemos a preparação para isso, porém não vemos o final. No final da edição 3 do mangá, nós vemos a primeira parte do especial Loja de Armas, onde conhecemos um pouquinho mais a respeito das armas dos protagonistas, desta vez dos nossos 2 heróis e do vilão principal, o Anotsu. É bem legal ver essa parte aqui porque mostra como o Manji adota os seus armamentos e ele fica com as armas dos adversários mortos. Então temos listados as 2 shurikens do Kuroi Sabato, temos a Shido, que é essa arma que já virou meio que uma marca registrada do personagem, temos o par de katanas que podem ser acoplados um ao outro, a sua lança de 2 gumes, conhecida como Alin, e também sua foice de 2 gumes. A Kuto Neshirika, que é a espada da família da Rin, que foi vista lá no número 2, as espadas de lançamento da personagem, e a espada e o machado característico do Anotsu. O Kabutsushi, que é um machado bastante peculiar que já virou aí meio que uma das marcas registradas do personagem. E esse aqui, é claro, é só a primeira listagem das armas. O Manji tem muitas armas que ele carrega sempre com ele, que faz dele um personagem de mangá, mesmo um samurai bastante peculiar. Ele tem todas essas diversas lâminas dentro da sua roupa, e o que acaba meio que sendo uma espécie de uma liberdade poética. A gente sabe que ninguém seria capaz de se locomover com tantas lâminas dentro da roupa, mas isso já virou meio que uma característica do personagem. Temos aí esse apêndice listando as armas e fazendo a gente conhecer um pouco mais delas. Por hoje seria isso, meus amigos e minhas amigas. Quero agradecer a atenção de vocês. Lembre-se, assistam o anime na Prime Video, A Lâmina do Imortal. Se tiverem oportunidade, leiam o mangá, que realmente é uma leitura muito legal. É uma leitura bastante crua, bastante violenta, que mistura aí história de samurai com terror corporal. É bem legal mesmo, eu recomendo. Assistam o filme também, é um filme muito bom. Como eu disse antes, em breve irei falar dele aqui no canal, mas por hora quero pedir a todos que, se não são inscritos, não são inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo com os amigos e com a família, deixem seus belíssimos comentários e, acima de tudo, o like, que o like com certeza vai nos ajudar bastante. Por hora seria isso, forte abraço e valeu!